Olá, meu nome é Petri, eu sou acadêmico do curso Bacharel em Teologia pela Universidade Unicesumar e hoje eu apresento o vídeo Cansados e Sobrecarregados, Onde está o descanso? Para a disciplina de Ciências Humanas e Sociais. Para iniciar, a gente tem o tema principal que é a sociedade do desempenho. E para discutirmos esse tema, vamos analisar dois textos, que é o texto do Byung-Chul Han e o texto bíblico de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Os dois textos falam acerca do cansaço e de como nós devemos lidar com o cansaço. A perspectiva bíblica fala sobre Jesus nos ensinar a chegar a Ele e a deixar os nossos fardos e a tomar o fardo dele que é leve. Então, para isso, precisamos de um esforço interno, de chegar até Jesus e em petição, em oração, em dedicação, fazer esse esforço, porque o texto de Byung-Chul Han fala de um mal social que estamos vivendo, um adoecimento por conta dessa sociedade da positividade, dessa sociedade que prega, que ensina uma alta produtividade, que ensina um desempenho que vai além das capacidades humanas. É falado sobre, por exemplo, o doping, né? O uso de medicação para aumentar o desempenho, no caso de um cirurgião para fazer mais cirurgias, com mais exatidão, com mais eficiência, mais quantidades ao longo de um período mais curto. Então tudo isso parece ser muito bem visto, muito bem aceito pela sociedade, mas a falta de descanso adoece a alma do ser humano. O texto de Byung-Chul Han é muito preciso quando ele fala de um descanso coletivo, de um descanso que permite a gente se ver e ver ao outro, né? Então, esse processo de ver ao outro é algo que traz cura, é um ócio que não é bem simplesmente ficar parado como a gente imagina o descanso, mas é dar tempo ao corpo para se restaurar e até mesmo para rejuvenescer. E nesse tempo, estar em comunhão, estar em comunidade, observando aqueles que estão ao nosso redor. Porque essa sociedade nos empurra para o individualismo, nos empurra para o isolamento. E isso não faz bem para o ser humano. Deus, por exemplo, em Gênesis, instituiu que no sétimo dia ele descansou. Foi declarado e é um registro que nós temos de que o próprio Deus parou. Então, cabe a nós parar também, cabe a nós dar esse tempo para o corpo, para a mente, nos olhar e olhar o outro, porque nada adianta a gente produzir sem dar ao nosso corpo, dar à nossa mente um tempo de descansar, de contemplar o Senhor, de observar a beleza da natureza, a beleza da criação e a beleza daquilo que o Senhor chamou de muito bom, que era o nosso próximo, que era o nosso irmão, que era a humanidade como um todo. Então, esse processo de descansar, contemplar o Senhor, nos faz pessoas melhores, não só para nós, mas para o próximo. E a comunidade, nesse processo, é uma parte fundamental, porque nós não devemos estar somente a serviço da comunidade, nós não devemos somente nos perder naquilo que hoje as pessoas chamam de a obra do Senhor. A obra do Senhor não é feita para nos distanciar do Senhor e nem dos nossos irmãos. Nós precisamos caminhar lado a lado, caminhar e por vezes parar durante essa caminhada, observar aqueles que estão ao nosso redor e construir relacionamentos. O Senhor chama, ou o Senhor nos convida para viver na sua família. E essa família precisa ser enxergada, precisa ser vista, precisa ser vivida por nós. Nós precisamos realmente estar inteirados
da comunidade em que vivemos, não somente para prestar o nosso serviço a eventos, prestar os nossos serviços a cultos e outras atividades. Nós precisamos estar em favor dos nossos irmãos, a parar, a escutar, a descansar lado a lado, a desfrutar da presença um dos outros sem a necessidade de produzir, porque essa alta demanda de produção não vai de acordo com o que Jesus ensina acerca de valores como simplicidade, humildade, mansidão. Ele mesmo foi um grande exemplo de que, por vezes, seguir a vontade de Deus vai nos impedir de ter o carro do ano, de ter a viagem dos sonhos, de construir ou de dar vida àquele projeto tão bem pensado por nós. Porque exige sacrifício, exige amor, mas ao contemplar e ao se aproximar de Jesus, nós temos a oportunidade de dar valor àquilo que realmente tem valor, a dar importância àquilo que Deus dá importância. E fazendo dessa forma, nós estamos cada vez mais livres, cada vez mais abertos a viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com como Deus espera, de uma maneira que não exalta a hiperprodutividade, que não exalta o gastar a nossa vida em favor da produção. Deus quer que nós vivamos o máximo que podemos por amor a Ele. E se necessário nesse processo, a gente se entregue até o último suspiro. Mas Ele não quer tirar o nosso suspiro antes da hora. Ele não quer que nós façamos o impensável, o inimaginável, sem cuidar daqueles que estão ao nosso redor e principalmente a nossa família, ao nosso cônjuge, ao nosso amigo, em favor de uma produção, em favor de uma entrega, em favor de uma demanda. Não, Deus nos ensina a olhar para o próximo, a escutar o próximo, a estar próximo. O que é importante e transformador, porque a sociedade está cada vez mais individualizada, mais obcecada pelo processo de produção, de gerar, de criar, de render. E esse não é o convite feito pelo Evangelho.